Sessão de discussão e dúvidas. Eu vou ficar aqui só rebatendo as bolas. O Thiago perguntou no chat sobre o pseudo R2, professor. Então, esse negócio do pseudo R2, todo mundo gosta tanto do R2 da regressão linear e que tem essa proposta desse pseudo R2 para modelos que são baseados em máxima verossimilhança. É uma coisa assim, é um arremedo bem distante até do R2 da regressão linear, porque não tem nesses modelos, né, essa ideia da variabilidade total e da percentual de variabilidade explicada e tal. O que a gente tem nesses modelos é essa estimativa da verossimilhança. Como é que é quando você vai? Quer dizer, você ajusta um modelo, né, e você tem lá uma estimativa da verossimilhança para aquele modelo. Quando você adiciona uma variável, o valor da verossimilhança aumenta. É uma lógica sempre assim. Cada variável que eu adiciono, né, o valor da verossimilhança daquele modelo aumenta. A gente sempre trabalha, na verdade, fala em verossimilhança, mas é sempre log verossimilhança. E aí você vai acrescentando, de uma certa forma, né, numa lógica meio parecida com o R quadrado, você vai aumentando, vai incluindo variáveis no modelo e o teu R quadrado vai aumentando. Aqui você vai incluindo variáveis no modelo e a tua verossimilhança vai aumentando. Então a ideia desse pseudo R2 é isso, eu olho qual é o valor da verossimilhança com o modelo vazio, sem nenhuma variável, sem nenhum preditor no modelo, e olho o meu modelo com os preditores. E naquilo, na verdade, é uma conta que te diz, né, em termos percentuais, o quanto que a tua verossimilhança aumentou. Né? Você fica lá com o L1 menos o L0 dividido pelo L0, então isso te dá uma estimativa de quantos por cento da tua verossimilhança você aumentou com as variáveis incluídas no modelo. Então, basicamente é isso. Quer dizer, não dá para fazer aquela interpretação absoluta que a gente faz na regressão linear, que você diz, da variabilidade total eu expliquei 20%, eu expliquei 90% da variabilidade. Ali te dá só uma ideia proporcional. Entende? Olha, em relação ao modelo vazio, quanto eu melhorei na explicação desse modelo. E acho que mais útil para você comparar diferentes modelos. E, na verdade, é isso que vai fazer o teste, né, da razão de verossimilhança. Você vai fazer a diferença da verossimilhança do modelo com a variável que você quer testar, menos a verossimilhança do modelo sem a variável que você quer testar, e você sabe que aquela diferença tem uma distribuição que é quadrada, com P graus de liberdade, enfim. Aí você também pode usar isso, né, para o próprio teste de significância. Tá bem? Se existe a chance de passar de 100%, eu acho que não. Nunca vi isso acontecer. O comando margins. Bruna, o comando margins ele é meio atrapalhado mesmo. Depois que a gente entende a lógica dele, é um comando super útil. Mas, veja bem, quando você ajusta um modelo com um monte de variáveis, você pode querer estimar, né, o teu valor predito
Não, porque assim, se você ajusta o modelo e usa lá aquele comando predict, não sei o que você consegue? Você pega e você estima para cada observação um valor ajustado pelo modelo. O comando margins te dá muito mais flexibilidade nesse negócio, porque ele te dá a possibilidade de estimar valores preditos pelo modelo para determinados subgrupos. Então, suponha que eu tenho lá uma medida de QI, né, no meu modelo, e eu tenho QI ajustado para sexo, para idade, para riqueza, para escolaridade da mãe, para isso, para aquilo outro. Mas eu quero só ter, por exemplo, o valor ajustado do QI para diferentes níveis de riqueza, por exemplo. Eu quero ter o QI para os 5 níveis, 5 grupos lá dos meus quintis de riqueza. Mas eu quero isso ajustado para todo o resto do meu modelo. Então, é essa hora que eu vou lá e coloco, por exemplo, margins quintis. E se eu boto no comando margins quintis, depois de ter ajustado esse meu modelo com todos os preditores, o que ele faz? Ele pega e calcula o valor ajustado do QI para cada um dos quintis para um valor médio de todos os outros preditores. Então, ele te dá uma estimativa de qual é o QI para cada quintil, né? Para um valor médio de escolaridade da mãe, para um valor médio de sexo, para um valor médio de blá, 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 de tudo que você tem no modelo. O que fica meio gozado às vezes é com algumas variáveis categóricas, né? Porque você, ao não especificar alguma coisa, fica um valor às vezes meio irreal. Então é por isso que tem também aquela opção de você dizer, olha, para tal variável eu quero usar um valor específico. Então, por exemplo, eu posso pegar e calcular qual o valor ajustado de QI, né, para cada um dos quintis para o sexo feminino, por exemplo. Então, eu uso aquela opção at, né, sexo igual a 2, por exemplo. Então, eu faço essa conta, mas aí, em vez de eu usar uma média do sexo, né, porque ele, na verdade, está fazendo uma brincadeira lá no banco de dados e está pegando o que seria um ajuste médio para sexo no banco inteiro. E aí você pega e faz um ajuste específico de QI por quintis para sexo no valor feminino, por exemplo. Então, assim, é um comando super interessante que dá para fazer um monte de coisa. E, inclusive, assim, se você tem uma variável, teve uma das análises que eu fiz em que eu tinha vamos supor que você tenha, naquele exemplo que nós usamos de estimulação, né, sim ou não, e de escolaridade em 3 grupos, suponha que eu tivesse uma variável de estimulação, sim ou não, com uma interação com a renda, com o valor contínuo da renda. Aí fica muito mais difícil de você visualizar o que é o resultado daquilo, né? No nosso caso, são 2 variáveis categóricas, a gente tem uma estimativa para cada subgrupo e fica fácil de ver ali no gráfico o que aconteceu. Se eu tenho uma variável contínua, o que eu posso fazer, por exemplo, é traçar qual é o efeito da estimulação para um valor específico da renda. Então, eu posso pegar um valor, olha, para quem ganha R$500 por mês, qual é o efeito da estimulação? Para quem ganha R$1.000, qual é o efeito da estimulação? Para quem ganha R$100.000, qual é o efeito da estimulação? Então, eu consigo, né, jogar com essas variáveis para fazer essas estimativas.
que na minha experiência é o seguinte, quer dizer, toda vez que você faz uma análise que tem algum tipo de interação, de modificação de efeito, explicar aquilo é um negócio, a não ser que sejam, claro, duas variáveis dicotômicas, aí fica fácil, né? Se for uma coisa um pouco mais complicada, nada como um gráfico bonitinho para olhar aqui e dizer, ah, é isso, tá? Teste páreo. Tá, mas eu vou devolver um pouco isso. Quem é que me ajuda aí? Quem é que começa dizendo alguma coisa sobre o teste páreo? Para que a gente precisa do teste páreo? Quando é que a saída do modelo, a tabela do modelo direto, não resolve o que a gente quer saber, a gente precisa do teste. Tá, quando tem uma variável categórica com vários níveis, mas e daí? O porquê? O que eu quero com esse teste páreo? A ideia é essa, né? Quer dizer, eu quero, para uma variável categórica que tem, né, 3, 4, 5 níveis, na hora que eu quero fazer o teste da variável, saber se aquela variável como um todo é significante, o que eu quero fazer é um teste conjunto de todos os coeficientes do modelo, né? Quer dizer, esse teste páreo não serve só para isso, né? Toda vez que eu queira fazer um teste de mais de um coeficiente, né, ao mesmo tempo, eu posso usar o teste páreo para isso. Eu posso pegar e dizer, bom, eu quero testar as categorias, né, 2, 3, 4, 5 da minha variável de quintis de riqueza, para fazer um teste dessa variável como um todo. Então, eu vou lá, testo aquilo e eu estou testando, né? A minha hipótese nula, que é o quê? Qual que é a hipótese nula desse teste? Da variável categórica lá no... Tá bom, o chat está cantando aí. É isso aí. Quer dizer, a nossa hipótese nula é o quê? É o meu, né, beta do quintil 2 é igual a zero, e o beta do quintil 3 é igual a zero, e o beta do quintil 4 é igual a zero, e o beta do quintil 5 é igual a zero. Então, isso é outra coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? Escrever hipótese nula em função dos parâmetros. Né? Dizer, bom, qual que é a hipótese nula desse teste? Ó, é o beta tal igual a zero, beta tal igual a zero, beta tal igual a zero. Então, isso é uma boa prática de escrever. E lembrar que teste de hipótese é sempre sobre o parâmetro. Né? Eu não estou testando se o coeficiente do meu modelo, lá, o meu B, o meu beta-chapéu é igual a zero ou não. Para isso, eu tenho uma estimativa já numérica. Né? O que eu estou testando é se o parâmetro beta é igual a zero ou não. Então, é para isso que a gente usa o teste Parmer. A saída do Stata dá aqueles testes tudo 1 a 1, e a gente quer testar uma variável inteira, usa o teste Parmer. Aquele teste que aparece na regressão linear, né, tem lá um que quadrado naquela caixinha superior à direita lá. Aquilo, na verdade, é um teste Parme feito sobre todos os parâmetros, né, dos preditores do modelo ao mesmo tempo. A gente, acho que tem na prática, né? Se eu pegar lá e fizer um teste Parme de todas as variáveis que eu tenho no modelo, eu vou ter um Q quadrado e um P igualzinho ao valor do Q quadrado que aparece lá naquela caixinha superior à direita do resultado. E se alguém quiser falar, também pode, viu, gente? Não precisa ser só no bate-papo. Não sei se eu entendi a tua pergunta, Bruna. É que na prática está pedindo para a gente testar a diferença entre grupo estimulado e não estimulado para cada nível de escolaridade. Aí eu tenho que fazer para escolaridade baixa, média e alta. Será que não teria como eu fazer o mesmo comando
de uma vez para os 3 ou sempre tem que ficar repetindo o comando para cada nível de escolaridade? Acho que é isso mais ou menos que eu queria perguntar. Então, nesse caso, você tem que fazer um de cada vez, porque esse comando Lincoln, ele estima para você uma combinação linear específica dos teus coeficientes. Então, cada nível de escolaridade vai ter uma combinação linear um pouco diferente, que a gente descobre qual que é usando aquela lógica, né? Quer dizer, eu escrevo qual é a equação do grupo que eu quero, né, comparar, eu escrevo a equação de qual é o meu grupo de referência, faço a diferença das duas equações e sobra, né, a combinação linear específica que vai me dar aquela comparação. Então, é por isso que a gente tem que fazer uma de cada vez, porque cada combinação linear vai me dar o efeito estimado, né, para uma comparação específica. Porque ali você já tem, né, só completando, a gente já tem ali né, a comparação de dois grupos, né? Quando a gente usa lá o comando margens ou alguma coisa, você tem o efeito estimado para vários subgrupos. Mas aí é um efeito, quer dizer, vamos dizer, a média, na verdade, né, se a gente estiver pensando lá no exemplo do QI, é a média do QI para cada subgrupo. Eu posso até fazer a conta, esse grupo menos aquele, sei qual que é a diferença de QI. Mas o comando Lincoln eu acho importante, legal, porque ele te dá, quer dizer, a estimativa do efeito com erro padrão, com intervalo de confiança, então você consegue já ter, né, a informação toda. Diga, Léo? Não, eu ia perguntar só se quando tu usa o comando margins com aquela opção at e aí os 3 níveis de escolaridade, se o resultado não é o mesmo do que usar a combinação linear. Porque pelo que eu calculei na mão aqui, parece que dá quase no mesmo, dá no mesmo. Então, mas quando você calcula aquilo, você tem o valor estimado para os subgrupos, né? Quando eu uso o Lincoln, eu vou ter a diferença de dois grupos, ou a razão de ordens entre dois grupos. Com o comando margins, eu tenho o valor predito para aqueles subgrupos. Pô, Eduardo, pergunta difícil, uma segunda-feira de manhã. Eu, particularmente, acho que, do ponto de vista de interpretação, quando você tem modificação de efeito, você tem um fenômeno que, para mim, é intrinsecamente diferente do confundimento, né? O confundimento é aquela ideia que, do ponto de vista conceitual, vai na linha de uma explicação alternativa, né? Você tem uma associação que você observa e você, quer dizer, vai tentar explicar, né, essa associação, ou tentar, quer dizer, reduzir ou zerar essa associação através de outras variáveis que possam ser as reais causas daquilo que você está, né, estudando. E, de repente, a associação que você está vendo, ela é inteira devida a confundimento, ou seja, tem outras variáveis que também estão associadas com esse fator que você está olhando, mas que são elas, na verdade, que causam o que você está vendo, e a associação que você está observando com a tua variável é só devida a confundimento. Quando você tem modificação de efeito, eu acho que, para mim, assim, é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, aí o que acontece é que o efeito da tua exposição, ele é diferente
para os níveis, né, de uma outra variável. Então, é aquela coisa que nós vimos no exemplo lá da estimulação. Você tem a estimulação cognitiva da criança e tem a escolaridade da mãe. Então, o que aquele resultado sugere? Então, eu não vou contar, alguém vai contar para mim o que aquele gráfico sugere em termos de resultado. De viva voz, nada de escritinho aí, que uma letrinha muito pequenininha. O que aquele gráfico sugere? Quando eu olho o efeito da estimulação por níveis da escolaridade materna. Nossa, vocês têm que ser mais corajosos. Quem tem pretensão de ganhar título de mestre, doutor, tem que abrir a boca, dar a cara para bater. Ainda mais que de longe, assim, de vídeo, nem dói. Vamos lá. Bom dia, gente. Que para mães com escolaridade alta, a estimulação tem um efeito maior. Se não me engano, deu inclusive uma diferença estatisticamente significante. E para mães com escolaridade baixa, não deu estatisticamente significante, mas até reduziu um pouco, assim, mas sem significância estatística, né? E para a escolaridade média também o efeito não foi grande. Então, essa, né, a conclusão daquele gráfico e de a gente olhar os intervalos de confiança e depois a gente fazer os testes, né, usando os nossos comandos lá, os Lincoln da vida, a gente consegue testar e ver, quer dizer, o que acontece. Criança, para um determinado nível de escolaridade da mãe, tem efeito ou não tem a estimulação. Então, essa é a ideia da interação, né? Quer dizer, naquele exemplo específico, o que eu vejo? Que estimulação cognitiva para criança de mãe com escolaridade alta tem efeito. Estimulação cognitiva para mãe de escolaridade baixa ou média não teve efeito nenhum. Então, quer dizer, a minha exposição, né, o meu fator de risco, quer dizer, o efeito dele muda conforme o nível de uma outra variável. Então, para mim, quer dizer, quando eu penso nisso e quando eu penso em confundimento, quer dizer, são duas coisas diferentes. E se eu tenho interação, eu não vejo muito como pensar em confundimento. Tem gente que junta as duas coisas, tem discussões aí na literatura sobre isso, gente que interpreta confundimento e interação ao mesmo tempo. Eu acho que, do ponto de vista conceitual, para mim, não faz muito sentido. E, na verdade, falando desse resultado específico, a gente publicou um artigo antes mostrando o oposto, né? Quando eu vi esse resultado, eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa errada. Porque o que a gente mostrou numa avaliação, numa análise anterior, era ao contrário, que a estimulação cognitiva sobre o indicador de desenvolvimento infantil, mas aí não era QI, era desenvolvimento infantil, que a estimulação da criança, na verdade, o efeito da estimulação era maior em mãe de escolaridade mais baixa. E aí, quando nós fizemos essa análise, deu tudo ao contrário. E aí, quando eu vi aquele gráfico a primeira vez que caía o QI da criança com a estimulação, eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Né? Bom, aí você olha com calma e vê que tem uma queda na estimativa, mas o intervalo de confiança é desse tamanho, né? Ou seja, não tem ali nenhuma evidência que realmente piore. Mas aí fica ao contrário, quer dizer, a impressão, o que o resultado ali mostra, e esse é um resultado, né, que é do banco da coorte lá, que é um negócio a sério, que
quer dizer, que essa estimulação, o efeito da estimulação sobre o QI da criança, parece que só existe para a mãe de escolaridade alta. E aí, para mim, a explicação que acabou sobrando foi que, quando você olha desenvolvimento infantil, você tem um componente motor importante. Então, quer dizer, aí a estimulação, o contato com a criança é positivo e a criança se desenvolve e tal. Quando você fala de QI, que é uma coisa bem específica, né, de capacidade de raciocínio, de resolução de problemas, e não sei o quê, para mim a explicação é que essa estimulação que melhora o desempenho da criança é uma estimulação que precisa ter um determinado nível de qualidade de conteúdo que parece que só acontece com mãe com escolaridade mais alta. É uma hipótese, né? Não tenho dado para comprovar isso. Mas foi o que sobrou, né, dessas análises, e comparando a primeira análise que está num paper do OIJE e que mostra, quer dizer, uma interação também, tem um gráfico parecido com esse que vocês viram aí na aula prática, só que mostra a coisa ao contrário, quer dizer, o efeito da estimulação é maior nas mães, né, de escolaridade baixa. Que, na verdade, o que acontece é que criança bastante estimulada praticamente não tinha diferença nenhuma no desenvolvimento infantil entre os níveis de escolaridade da mãe, e criança pouco estimulada tinha uma diferença enorme no desenvolvimento, dependendo da escolaridade da mãe. Então, o negócio andava... Quer dizer, no primeiro artigo era um funil para a direita e no segundo artigo é um funil abrindo, né? Um é o funil fechando e o outro é o funil abrindo, invertido. E é sempre um negócio que, do ponto de vista de interação, quer dizer, o foco do nosso curso é mais uma coisa, né, de aprender a lidar com isso, estimar e destrinchar essas coisas. Mas eu acho sempre que, na hora de brincar com interação, a gente precisa sempre partir de uma hipótese, né? Se você sair testando interação de tudo contra tudo no teu banco de dados, vai acabar aparecendo coisas e que depois você não sabe nem explicar, né? Porque é aquele negócio da significância que é uma coisa baseada em chances. Se você faz centenas de testes, uns tantos vão dar significantes, não, só por acaso. Enfim, eu acho assim, essa aula prática é uma aula que tem umas coisas que são meio, né, complicadas, e que é uma aula que vale a pena voltar nela, fazer e tentar aplicar essas coisas que vocês estão vendo ali no banco, né, da aula, tentar aplicar nas análises que vocês estão fazendo. Eu acho que esse exercício de trazer para o real, para a análise que vocês estão envolvidos, tudo é uma coisa que é super importante. Fazer, bom, como é que eu coloco isso aqui agora, né, em uso na minha análise, né? E essa coisa de a gente conseguir trabalhar com as equações do modelo, quer dizer, toda vez que você está trabalhando com um modelo desse, você conseguir, na hora que eu quero, escrevo lá, quer dizer, qual que é a equação de tal caso, qual que é a equação de tal caso, quer dizer, o que esse modelo está dizendo, né? Isso aí eu acho que ajuda muito na hora de fazer uma análise um pouco mais complicada e tal, que sai daquela coisa de uma tabelinha de efeito simples, né? De conseguir entender o que está acontecendo e conseguir trabalhar com essas estimativas, né? De subgrupos, de diferenças entre diferentes subgrupos e tal. Uma última dúvida, Luiz. Fala. Uma coisa um pouco, talvez, mais teórica, assim. O que a gente deveria entender por efeito marginal? Toda vez que a gente fala de efeito marginal,
né, o termo vem daquelas análises de tabela de contingência, né, em que você olha o efeito da margem da tabela, ou seja, é o efeito ajustado para alguma outra coisa. Então, você tem uma tabela 2x2 ali que tem 2 preditores e o efeito marginal é o efeito de um ajustado para o outro. No fundo, é isso. Quer dizer, é um efeito que você estima que está sendo ajustado para outros preditores, para valores de outros preditores, e que essencialmente é isso que esse comando margins faz, né? Quer dizer, você vai lá e diz, olha, calcula para mim o efeito. Na verdade, o margins faz, ele calcula os valores ajustados, né? Calcula para mim os valores ajustados desse desfecho aqui para esses subgrupos e ele automaticamente ajusta aquele efeito que está sendo estimado para todos os outros preditores do modelo. Se você não falar nada, ele ajusta pela média, né? Ele joga o resto todo na média e você tem uma estimativa do efeito, uma estimativa do valor ajustado, né, predito do teu desfecho, para, vamos dizer, a média da tua amostra em relação a todos os outros preditores que você usou no teu modelo. Então, tá bom, pessoal. Vamos em frente. E vamos tocando aí o nosso trabalho. Vamos, essa semana, já liberar o material mais cedo. Sugestões são bem-vindas, dúvidas. E vamos aprendendo junto aí numa nova estratégia de ensino, que eu acho que corre o risco de ser mais produtiva do que a nossa tradicional aulinha, que fica todo mundo lá sentado esperando acontecer alguma coisa. Eu acho que se essa estratégia provocar vocês a serem mais proativos, a irem mais atrás do material, de estudar, de ler, de fazer coisas, eu acho que vai acabar sendo muito bom. Sem contar que eu agora não vou precisar mais dar aula pelos próximos 20 anos, já está tudo gravado. E agora eu só digo, olha, está lá no YouTube, é só assistir. Então tá bom, pessoal. Até mais. Bom trabalho para todo mundo.